Quais profissões sempre vão existir? Uma das grandes preocupações que todo mundo tem é trabalhar com uma coisa que vai deixar de existir, simplesmente por ser substituído por inteligência artificial, ou seja, qualquer outro motivo que deixe de existir. Por isso, nesse vídeo, nós vamos ranquear profissões que nunca vão ser substituídas ou nunca vão deixar de existir. Vamos escolher aquela que é atemporal, aquelas que sempre vão existir e algumas que podem sofrer um pouco. Então é exatamente isso que você vai ver agora. E lembrando você que quer fazer uma qualificação técnica onde você vai ter um mercado com pouca concorrência e que sempre vai ser importante, você pode fazer um curso técnico 100% EAD direto da sua casa e ter um certificado válido e reconhecido em todo o Brasil por um preço super acessível, na melhor escola técnica de cursos técnicos online do Brasil, que é a CPET. Aproveite que o link está na descrição. Então vamos lá, basicamente está aqui o nosso tier list, então aqui a gente tem algumas profissões. Obviamente não tem como colocar todas as profissões, porque a gente tem milhares de profissões, então esse vídeo teria centenas de horas se a gente fosse listar todas as profissões existentes, então por isso eu coloquei algumas aqui que eu acho mais relevantes. Obviamente, se você quer uma parte 2 com outras profissões, comenta aqui embaixo qual profissão que você acha que está faltando e também deixe o seu like. Se esse vídeo atingir mais de 1000 likes, a gente faz uma parte 2 com as profissões mencionadas aqui no comentário desse vídeo. Então vamos lá, começando aqui com as nossas profissões, a gente vai colocar elas entre atemporal, entre sempre vai existir, ou no caso sempre vão existir, né? Não deixar da maneira singular, porque a gente está falando de uma profissão em si, mas são aquelas que sempre vão existir e aquelas que podem, no caso, pode sofrer um pouco, trabalhando de maneira individual, mas de maneira geral podem sofrer um pouco, tá? Então vamos começar aqui. Uma que eu acho que com certeza vai sofrer um pouco é a profissão de designer. Não que ela vai deixar de existir, não é isso. Aqui a gente não vai trabalhar com profissões que vão deixar de existir. Na minha concepção, nenhuma dessas vai deixar de existir. Mas o que a gente vai levar como critério são as questões das profissões serem atemporais. Ou seja, se a gente tiver evolução tecnológica, se a gente tiver expansão das questões sociais e qualquer outra coisa, essas profissões sempre terão oportunidades, tanto na questão de longevidade quanto na questão de necessidade. Tá? Então a questão do designer é que ele pode sofrer um pouco, principalmente por conta da inteligência artificial, que em algumas funções substitui ele. Obviamente, quem é bom de verdade utiliza a inteligência artificial ao seu favor, mas que ele vai sofrer e está sofrendo, na verdade, um pouco, isso é inegável. Um que na minha concepção aqui nunca vai deixar de existir e sempre vai ser importante é a profissão de mecânico de carro, porque basicamente, se a gente sempre vai ter veículos, a gente sempre vai precisar de manutenção. Isso não tem como ser dito o contrário. Obviamente, nós temos vários tipos de veículos, nós temos os automóveis, as motocicletas, caminhões, ônibus, trator, colheitadeira, máquinas de obra e várias outras coisas. Então, todos os tipos de veículos, esse cara pode fazer manutenção desde que ele se especialize. Então, como isso também é algo que nós temos há muito tempo e vamos continuar sempre tendo, ele sempre vai existir. Um outro que também sempre vai existir, na minha concepção, é o profissional de pedreiro. Ah, que não sei o que, lá nos Estados Unidos, na China, já existe uma impressora que faz a impressão de uma casa de fibra, não sei o que, não sei o que lá. Obviamente isso existe e vai evoluir cada vez mais, só que a questão que é, em larga escala, inviável, e principalmente ainda não, na verdade eu nem vejo isso sendo algo possível, ainda não é possível utilizar isso para fazer a questão principal, que é a mais demorada e é que mais os profissionais ganham dinheiro, proporcionalmente, que é a questão do acabamento. Então, hoje em dia, por exemplo, tem pedreiro que é contratado só para, tipo, sei lá, fazer uma pequena reforma. E nisso ele faz essa empreitada e ganha um valor significativo pelo tempo de trabalho. Por exemplo, eu tenho um banheiro, quero reformar o meu banheiro. Daí o pedreiro vai lá, cobra R$3.000 só da parte dele, para quebrar tudo, refazer, adaptar e instalar o novo banheiro. Então, é um profissional que com certeza existe há muito tempo. Sempre os profissionais de construção civil foram importantes para a nossa sociedade e vão continuar sendo. E também não vão ser substituídos por um robô. Por isso que a gente coloca ele aqui em sempre vai existir. Um outro que, na minha visão, pode sofrer um pouquinho, embora seja uma profissão que eu acho que é muito interessante, é o executivo de vendas. Por que o executivo de vendas ele vai perder um pouquinho de espaço? Na verdade, ele vai continuar tendo seu espaço, especialmente na questão de relacionamento com o cliente. Mas o restante, ele vai ser substituído pela tecnologia. Por exemplo, pega as franquias da Chili Beans. Para um franqueado fazer o pedido de novos produtos, ele não precisa fazer nada. Existe um software, uma inteligência artificial que faz todo o estudo e já faz o pedido automaticamente.
E isso também acontece, por exemplo, nas importadoras que vendem para os lojistas. O executivo de vendas ele vai trabalhar principalmente então, na questão do relacionamento com o cliente. Isso ele não vai ser substituído, mas na parte mais operacional, na parte dos pedidos, na parte de lidar com a questão de vendas e tudo mais mecânica, ele vai ser substituído. Por isso que ele pode sofrer um pouco. Então, antigamente, se ele precisava fazer muito essa parte operacional também, nós precisávamos de mais profissionais. Mediante a essa evolução da tecnologia, nós temos uma redução disso. Consequentemente, ele vai sofrer um pouco nesse cenário. Um outro que, na minha opinião, não vai ser tão substituído, que sempre vai existir e que existe, na verdade, há muitos anos, só que, obviamente, não necessariamente com esse nome, é o profissional agrônomo, que é aquele que estuda toda a questão de aumento da produtividade nas lavouras e também em outros setores alimentícios, e também atua com a questão do relacionamento com o produtor. Então, esse profissional aqui é muito importante. A agricultura existe há muito tempo e sempre vai continuar existindo. Por quê? Porque a gente sempre vai precisar comer e vai ser cada vez mais necessário da produção de alimentos, especialmente porque a população está envelhecendo, então nós precisamos alimentar mais pessoas que consomem mais e, por consequência, esse profissional se torna, então, muito importante e atemporal. Nesse cenário, nessa necessidade de aumento na eficiência produtiva, esse profissional se encaixa perfeitamente, por isso que para mim ele sempre vai existir. Ele pode até sofrer um pouco pela questão da tecnologia e por conseguir atuar com mais pessoas simultaneamente, mas na minha concepção isso não é tão forte, especialmente, por exemplo, se a gente comparar com o designer ou até mesmo com o executivo de venda. Um outro que também não vai ter tanta substituição, analisando também pela mesma ótica, é o veterinário, por isso que ele sempre vai existir. Nós sempre tivemos ao longo da história pessoas que eram capazes ou que eram qualificadas, entre aspas, mesmo que a graduação não existia, mas pessoas que eram capazes de tratar um animal, mesmo que antigamente nós não tínhamos tanta eficiência nisso. Mas, por exemplo, sei lá, um cavalo quebrava uma perna, eles tentavam de alguma forma tentar adaptar aquilo lá para ele conseguir pelo menos ser funcional, ou até mesmo uma vaca, sendo que muitas oportunidades obviamente era necessário sacrificar, até hoje em dia é. Mas de modo geral, esse profissional ele sempre existiu, no caso pessoas que eram responsáveis por tentar cuidar dos animais. Hoje em dia existem ainda mais necessidade devido aos animais de estimação e vão continuar existindo. Dificilmente, por exemplo, você vai ter um robô ou uma inteligência artificial que vai pegar um cachorro, vai às vezes fazer uma cirurgia porque ele comeu alguma coisa que não está conseguindo dar evacuação, ou até mesmo fazer uma cirurgia num bovino, fazer uma cirurgia num cavalo e assim por diante. Então, esse profissional, mesmo com a evolução da tecnologia, ele continua sendo importante e não vai ser substituído. E como nós sempre vamos ter animais, na verdade, a gente tem essa tendência de as pessoas deixarem de ter filhos e terem animais de estimação, nós temos um mercado cada vez mais crescente. Por consequência, para mim, ele sempre vai existir e já hoje é muito importante. O que eu acho que vai sofrer um pouquinho também é o arquiteto. Por que o arquiteto pode sofrer um pouco? Principalmente por causa da tecnologia. Hoje em dia, quem nunca viu, por exemplo, um aplicativo onde você, por exemplo, na verdade dá para fazer isso com o próprio ChatGPT, mas você pega, por exemplo, um celular, uma inteligência artificial, tira uma foto de um ambiente e pede para que ele decore de uma determinada forma que você acha agradável. Por exemplo, eu quero um tema mais dark para esse escritório. Como que ficaria? Daí o ChatGPT vai lá e cria uma imagem. Daí com essa imagem de referência, você simplesmente leva, por exemplo, uma empresa de móveis planejados e pede para eles fazer alguma coisa naquele estilo, sem a necessidade de pegar um arquiteto para realizar esse tipo de atividade. Obviamente que eu estou sendo aqui extremamente simplista, mas existe também toda essa questão hoje em dia também da tecnologia que acaba atrapalhando um pouco esse profissional. Não a ponto dele deixar de existir, isso não vai acontecer, até porque a gente sempre vai ter a necessidade do relacionamento do cliente, toda a questão, por exemplo, até mesmo de lugares profissionais, onde tu não vai confiar simplesmente numa inteligência artificial para fazer algo do tipo, e até mesmo em apartamentos, casas de alto padrão, onde tem um nível de complexidade muito elevado e por isso um profissional qualificado é muito importante. Mas se a gente pegar principalmente para pessoas que têm poder aquisitivo mais baixo,
com certeza elas não vão utilizar tanto mais o arquiteto. Por isso que para mim ele pode sofrer um pouco. Mas obviamente não vai deixar de existir. Na sequência, um outro que para mim vai sofrer um pouquinho é o professor. O professor, obviamente, ele é um profissional muito importante, tá? A gente não pode negar isso. Eu sempre valorizo muito os professores, até porque eu mesmo sou professor, mas ele pode sofrer um pouco, principalmente devido à possibilidade hoje em dia de você dar aula aqui para milhares de pessoas sem precisar, por exemplo, ir presencialmente. Então, por exemplo, um mesmo professor consegue atender mais pessoas simultaneamente. Então, por isso, nessa questão ele pode sofrer um pouco. E a outra questão que a gente pode ter um pouco de sofrimento é a redução da natalidade. Querendo ou não, como as pessoas têm menos filhos, eu estou falando também num cenário de 100, 200 anos, não estou falando tipo para amanhã. Mas como a gente tem esse cenário das pessoas terem menos filhos, consequentemente, nós vamos também ter menos pessoas nas escolas, e isso, querendo ou não, é algo que afeta um pouco essa profissão. Então, para mim, por conta desses motivos, ele entra aqui em pode sofrer. Um outro que para mim vai vir aqui junto com o agrônomo, vai na mesma linha de raciocínio, os argumentos são os mesmos, é o agricultor. Tá? A gente sempre vai precisar de agricultores. Pode acontecer de reduzir o número, na verdade, isso acontece mesmo, porque aqueles que têm mais áreas vão ter cada vez mais áreas, e é difícil, por exemplo, para uma pessoa que não tem uma área, adquirir uma área e se tornar um agricultor. Ele pode ser operacional, por exemplo, ele pode trabalhar para alguém, mas ser proprietário é muito difícil. Mas considerando então aqueles que trabalham, que não necessariamente são proprietários, a gente sempre vai ter eles com muita importância. Obviamente também pode diminuir um pouco, até porque menos pessoas têm interesse em seguir nessa área, então essa também é uma necessidade de mais tecnologia, porque tem menos oferta de mão de obra de trabalho, mas como é uma área muito importante, é essencial, e que ela também é atemporal, e tem toda essa questão de que hoje em dia nós temos uma grande escassez de profissionais, o agricultor também entra aqui em sempre vai existir. Um que para mim pode também entrar aqui no sempre vai existir é o programador, embora esse não exista há tanto tempo, porque a tecnologia de programação, da maneira como a gente conhece, não existe há muitos anos, mas como a tecnologia vai continuar evoluindo, nós sempre vamos precisar de pessoas para desenvolver tecnologia. Ah, mas por que não sei o que inteligência artificial vai substituir? Beleza. Principalmente aqueles que são ingressantes, aqueles que estão começando, têm sim dificuldades para entrar no mercado. Mas se a gente pegar assim, uma análise macro de todas as profissões, dificilmente eles vão ser substituídos em larga escala, especialmente aqueles que têm um conhecimento muito avançado. Então, na minha concepção, é uma profissão que sempre vai existir, porque a gente chegou num patamar onde existe uma grande necessidade de você manter os sistemas existentes, e para manter esses sistemas é necessário de profissionais para fazer isso, manutenção, melhoria e tudo mais, e obviamente para desenvolver novas tecnologias. E esse profissional, nesse contexto, é fundamental, por isso que ele sempre vai existir. Um outro que também vai entrar aqui no sempre vai existir é o eletricista, embora o eletricista também não exista desde a Idade da Pedra. A partir do momento que nós tivemos eletricidade, ele passou a ser um dos profissionais mais importantes, porque hoje em dia a gente chegou no patamar que se a gente não tivesse eletricista e acabasse a eletricidade, o mundo simplesmente entraria em colapso. Por isso que a grande importância desse profissional, por exemplo, pensa você na sua casa. Se você fica meia hora sem energia, você já entra em um estado de choque. Você já não sabe o que fazer, você já não sabe com o que trabalhar. Agora pensa, por exemplo, se os eletricistas resolvem fazer uma greve e o sistema simplesmente começa a entrar em colapso. O que vai acontecer? O mundo vai acabar, porque a gente precisa de eletricidade para tudo. E sempre vai ser necessário. E não tem como criar uma tecnologia que faça essas manutenções que os eletricistas fazem. Isso não existe. Por isso, ele é um profissional que desde o momento que ele foi criado, digamos assim, desde que surgiu essa profissão, ele é um dos mais importantes, e no momento que a gente está na sociedade, ele vai ser cada vez mais importante. Por isso que para mim, ele entra e sempre vai existir. E pessoal, lembrando uma coisa muito importante para você, é que se você quer conhecer uma profissão com pouca concorrência e com um mercado que jamais vai acabar, você pode fazer uma qualificação técnica. E o melhor de tudo, que você pode fazer direto da sua casa pela CPET, a melhor escola técnica de ensino técnico online no Brasil. Lá você recebe no final do curso um certificado que é válido e reconhecido pelo MEC em todo o Brasil. Então você pode fazer direto da sua casa e trabalhar em qualquer lugar. Além disso, a CPET é uma instituição de excelência, tanto é que eles têm uma ótima reputação lá no Reclame Aqui, o que mostra que eles estão comprometidos de verdade com a qualidade dos seus produtos. Não é à toa que todos os alunos que vêm falar sobre a CPET aqui no canal sempre trazem muitos elogios. Então você está procurando um mercado com pouca concorrência e com muita demanda,
essa é a hora de fazer um curso técnico na melhor escola técnica de ensino técnico do Brasil, que tem um preço ainda super acessível. Então aproveite essa grande oportunidade. O link está na descrição e também no comentário fixo. Um que também vai entrar aqui em sempre vai existir é o mecânico industrial. A análise é bem parecida com o mecânico de carro e com o eletricista. A gente sempre vai precisar de profissionais que façam manutenção da indústria. Então, por esse motivo, ele sempre vai ser importante, a gente sempre vai ter indústrias e dificilmente você vai ter um robô que vai ser capaz de fazer os trabalhos que ele faz, que é tanto a questão da manutenção preventiva, manutenção corretiva, tanto a questão, por exemplo, de construção de peças, construção mecânica, até mesmo de tornearia e tudo mais. Então, ele é um profissional assim, que a gente considera essencial, principalmente no cenário onde a gente tem uma evolução da indústria alimentícia e farmacêutica no Brasil. Por isso que, para mim, ele sempre vai existir. Um outro que, para mim, vai entrar como pode sofrer um pouco é o nutricionista, especialmente porque hoje em dia tem muitas pessoas fugindo do nutricionista e indo para o ChatGPT pedindo dieta, prescrição de dieta e acompanhamento também daquilo que se alimenta. Não é difícil fazer isso, mas agora se é eficiente ou não, aí já não é comigo, mas pelo que eu vejo muitos profissionais falando, não é 100% eficiente e eu imagino que realmente não seja, mas uma coisa é fato que tem pessoas fazendo isso e por conta disso ele pode sofrer um pouco, querendo ou não, pode sofrer um pouco. Ah, mas isso faz sentido, isso não é irracional? Pode ser, eu não considero algo 100% certo, na verdade eu já tentei fazer isso, porque muitas pessoas falavam que faziam e eu tentei fazer, mas para mim não foi muito eficiente, só que é um fato que isto é uma realidade. E colocado como realidade, a gente tem aí que esse profissional pode sofrer um pouco, embora nunca vai deixar de existir, porque a gente tem uma grande necessidade de nutricionistas, especialmente pela questão que tem muitas pessoas que sofrem com a questão do peso. E esse profissional fazendo o devido acompanhamento, com certeza pode ajudar de maneira bem significativa. Por isso que na minha concepção, além de outras tantas questões, por exemplo, tem nutricionistas que trabalham em restaurante, é óbvio que isso vai ser também algo sempre necessário. Nesse contexto, para mim, ele pode sofrer um pouco, mas obviamente nunca vai deixar de existir. Um outro que para mim vai entrar aqui nessa mesma linha de raciocínio e que é bem parecido com o nutricionista, porque tem muitas pessoas que usam o ChatGPT como psicólogo, é justamente esse nome. O psicólogo ele também vai sofrer um pouco por conta dessa substituição, entre aspas, com o ChatGPT, mas isso nunca vai fazê-lo deixar de existir. E embora seja uma profissão que eu sempre falo muito bem aqui no canal, para aqueles que são bons de verdade, para aqueles que buscam se desenvolver nessa área, eles têm aí uma grande perspectiva de ganhar muito bem, mas obviamente ele pode sofrer um pouco por conta dessa questão da IA. Então por isso que para mim ele fica aqui como o contador vai vir aqui nessa mesma linha de raciocínio, especialmente nas questões mais mecânicas. Ele é substituído pelas tecnologias, por exemplo, antigamente o contador fazia muita emissão de nota fiscal. Hoje em dia, a maioria das plataformas já oferece uma emissão de nota fiscal automática. Então, nessa questão, ele não vai mais ser tão necessário. Ele faz mais a questão hoje em dia de análise, de gestão fiscal. Especialmente como no Brasil nós temos frequentemente reformas tributárias, esse profissional tem sempre muito trabalho. Por conta da tecnologia, ele pode sofrer um pouco. Ele quase fica, esse aqui é um dos principais que estão pode sofrer um pouco e quase vem para o sempre vai existir. Mas para a gente colocar quantidades quase iguais, eu decidi pôr ele em pode sofrer um pouco. Mas especialmente na questão assim, de gestão tributária, ele vai ter muita demanda, só que algumas questões podem ser substituídas por IA devido à facilidade que o ChatGPT tem de fazer web scraping. Então a gente tem também essa questão de que a IA pode substituir em algumas questões. E como o contador pode trabalhar com vários profissionais simultaneamente, a gente também tem uma grande questão de concorrência. Então, por isso, para mim, por todos esses motivos, ele entra e pode sofrer um pouco. Um outro que pode sofrer um pouco é o engenheiro, uma linha bem parecida com o contador, aquilo que é mais mecânico e operacional vem sendo substituído em larga escala por inteligência artificial. Por exemplo, antigamente, quando você queria fazer um projeto Luminotec, você tinha que colocar ponto por ponto a lâmpada, tinha que colocar a iluminação e tudo mais. Hoje em dia, se você tem o projeto da planta base, você só seleciona os pontos que você quer, ou às vezes nem isso, que tem softwares que já fazem isso automaticamente. Então, aquilo que mais resta hoje em dia ao engenheiro é a parte de planejamento e gestão. Planejamento, gestão estratégica e tudo mais. Para que, por exemplo, uma obra, um projeto seja mais otimizado. Mas a parte operacional já vem sendo substituído em larga escala.
Então, por isso que, para mim, ele pode sofrer um pouco. Um outro que com certeza não vai sofrer é o diarista. Ah, mas que não sei o que, tem um robô que limpa a casa. Obviamente tem, existe, e eu gosto muito, inclusive eu não tenho, mas eu quero ter, quero fazer aquisição disso. Mas ainda não tem um robô, por exemplo, que limpa a parede, que limpa banheiro e todas essas coisas. Isso que eu tô sendo bem ainda extremista, tô falando em coisas bem específicas. Se a gente ampliar, por exemplo, um robô que limpa uma academia, um robô que limpa um banheiro público, um robô que trabalha num restaurante, entende? É muito complexo, é muito complexo. Um robô que trabalha, por exemplo, num supermercado para fazer limpeza. Então a gente está trabalhando de uma profissão que existe há muitos anos, desde a idade da pedra praticamente existe um profissional que é responsável por fazer limpezas, e isso sempre vai ter, sempre vai existir. Mesmo que existam tecnologias robóticas que façam uma substituição pontual, em todos os nuances não vai acontecer. Então por isso que para mim sempre vai existir. Um outro que sempre vai existir é o dentista, até porque, por exemplo, você confiaria, pensa no teu caso, você confiaria num robô para fazer a retirada de um dente? Eu não confiaria. Então, só por isso, para mim, ele já está aqui no sempre vai existir e não vai sofrer tanto. Ah, mas é um mercado que está saturado. Aqui não é o contexto do vídeo. Aqui a gente está falando sobre profissões que sempre vão existir e que existem há muito tempo. Por exemplo, o dentista antigamente era o arrancador de dente, lá na idade da pedra e tudo mais. Existiam já profissionais que eram responsáveis por isso. E eles sempre vão existir. Eu não sei vocês, mas eu jamais confiaria num robô para tirar um dente se fosse necessário. Colocar um aparelho, fazer ali uma restauração, limpeza ou o que for. Não confiaria, por isso que para mim sempre vai existir. Um que pode sofrer um pouquinho é o especialista em IA, principalmente por conta que a IA é algo assim muito recente. Então não existe essa profissão há tanto tempo. Por isso que a gente tem um cenário com poucas informações, até mesmo para concluir algo sobre ele. Levando tudo isso em consideração, a gente não sabe como é que vai ser no futuro. Possivelmente a gente tem, assim, uma grande necessidade por esse profissional, mas até onde vai um especialista em inteligência artificial? Então, por não ser uma profissão assim tão tradicional, eu coloco que ele pode sofrer um pouco, deixando aí esse ponto de interrogação. Um outro que vai sofrer um pouco também é o advogado. O advogado também vai sofrer um pouco por motivos óbvios. A gente tem sim muitos advogados no mercado. Ele existe há muito tempo e sempre vai continuar existindo. Só que hoje em dia a IA também pode substituí-lo em algumas funções, especialmente na questão assim mais operacional, até mesmo análise de textos, desde que você saiba fazer isso adequadamente. Então, por isso que para mim ele pode sofrer um pouco. O mesmo vai ser válido para o cientista de dados, tanto nas questões assim mais operacionais, tá? Na questão de análise mesmo, ele talvez não seja tão substituído, mas na parte mais operacional e na parte assim de desenvolver ferramentas para análise de dados, isso com certeza ele vai ser substituído. Na verdade, a parte de construção de ferramentas, ele também concorre muito aqui como programador. Por isso que para mim ele entra e pode sofrer um pouco. Daí sobrando os outros dois, que é o cybersecurity e o médico. O cybersecurity para mim vai ficar aqui em sempre vai existir, até mesmo porque a gente tem muito, por exemplo, o que é mais importante hoje em dia? Você tem um profissional que mantenha a segurança de um sistema ou aquele que faça ciência de dados? Obviamente manter a segurança, até mesmo se você tem dados importantes, antes de você querer analisá-los, você vai querer que eles estejam protegidos, até mesmo por conta da questão da lei de proteção de dados e tudo mais. Então, por isso, para mim, ele fica um nível um pouco acima do cientista de dados. E, obviamente, aquele que é atemporal é o médico. A gente sempre teve pessoas profissionais que eram responsáveis por cuidar dos outros, sempre vão existir e sempre vão continuar existindo. E eu, por exemplo, não consigo imaginar algum momento que um robô, lógico que hoje em dia a gente já tem operação em vídeo, e isso é uma tecnologia extremamente inovadora. Agora, a ponto de um robô fazer toda uma cirurgia, eu acho que isso é algo que dificilmente vai acontecer. Ele sim vai ter, por exemplo, muita concorrência com a IA em algumas questões de atendimento, que hoje em dia já existe a telemedicina, mas para mim é um profissional muito atemporal, que ele sempre existiu, há muito tempo ele existe e vai continuar existindo. Então, por isso que para mim, medicina fica aqui em atemporal. Dando sequência, sempre vão existir mecânico de carro, pedreiro, agrônomo, agricultor, veterinário, programador, eletricista, mecânico industrial, diarista, dentista e cybersecurity. Pode sofrer um pouco designer, executivo de vendas, arquiteto, professor, nutricionista, psicólogo, contador, engenheiro, especialista em IA, advogado e cientista de dados. Então ficou basicamente assim o meu tier list. Você que está assistindo, deixe aqui embaixo nos comentários se você trocaria a posição de algum deles ou até mesmo qual profissão você acha que está faltando. Se esse vídeo bater 1000 likes, a gente faz uma parte 2. Então por isso, deixe o seu like e também fala aqui embaixo nos comentários
qual profissão que você acha que está faltando. Obviamente, também deixe a sua reflexão sempre de maneira educada. Se você for mal educado, eu vou apagar, não adianta. Então, deixe a sua reflexão de maneira educada. Não se esqueça também de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para ajudar o canal e também para não perder nenhum vídeo. Também assista esse vídeo, que lá a gente traz mais algumas reflexões importantes a respeito do mercado de trabalho, que eu tenho certeza que você vai gostar.